Fala pessoal, vamos começar agora aqui a resolução do vestibulinho de física do expoente, beleza? Vamos lá, a primeira questão de física diz o seguinte: vou pegar aqui. Um atleta corre sobre um vagão prancha de 10 metros de comprimento que trafega sobre trilhos retilíneos com velocidade constante de módulo 36 km por hora. 36 km por hora são 10 metros por segundo, né? Então o vagão tem 10 metros e o cara anda. E esse vagão se desloca com 10 metros por segundo em relação ao solo. Em um certo momento, o menino começa a se deslocar da parte de trás e alcança a parte da frente do vagão após 5 segundos, com passadas regulares. Ok. O aluno faz as seguintes afirmações para o intervalo de tempo considerado. A velocidade do menino em relação ao vagão tem módulo 8, a velocidade do menino em relação ao solo tem módulo 12, o deslocamento do menino em relação ao solo vale 50 e o deslocamento do menino em relação ao vagão tem módulo 10. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro, o vagão vai para frente com a velocidade que é de 10 metros por segundo. Eu vou tirar esse 36 km por hora aqui e vou colocar 10 metros por segundo. Se o menino tivesse parado, ele já andaria para frente com 10 metros por segundo em relação ao solo. Ok, a velocidade do menino em relação ao vagão, certo? Em relação ao vagão, você considera como se o vagão tivesse parado e o menino se deslocando. O ΔS do menino em relação ao vagão vai ser quanto? Deixa eu puxar para cá, vou pegar uma página nova aqui. O ΔS do menino em relação ao vagão vai ser igual a quanto? O ΔS é igual a 10 metros. Né? E o tempo gasto pelo menino para chegar de um lado ao outro do vagão é de quanto? É de, vamos ver aqui, eu esqueci o valor. O tempo gasto é de 5 segundos. Então, 5 segundos. Portanto, a velocidade do menino em relação ao vagão, velocidade menino-vagão é 10 metros dividido por 5 segundos, que vai dar quanto? 2 metros por segundo. Então, o menino anda em relação ao vagão 2 metros por segundo. Mas, como o menino está em cima do trem, né, ele anda em cima do vagão 2 metros a cada segundo e o vagão anda 10 metros a cada segundo em relação ao solo. Então, primeira afirmativa, a velocidade do menino em relação ao vagão tem módulo 8? Falso. A velocidade do menino em relação ao vagão tem módulo que a gente acabou de calcular, 2. Afirmativa 2. A velocidade do menino em relação ao solo tem módulo 12? Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque tem os 10 do vagão mais os 2 do menino em relação ao vagão. Então, esse módulo da velocidade do menino em relação ao solo tem módulo 12. Né? A outra pergunta. O deslocamento do menino em relação ao solo tem módulo igual a 50? Aí, nesse caso, basta fazer assim. O deslocamento do menino em relação ao solo vai ser a velocidade do menino em relação ao solo vezes o tempo. Qual a velocidade do menino em relação ao solo? É 12. E o tempo é quanto? É 5. 12 vezes 5 dá quanto? 60 metros. Então, o deslocamento do menino em relação ao solo tem módulo igual a 50? Não. O deslocamento do menino em relação ao solo tem módulo igual a 60. Então, essa daqui é falso. O deslocamento do menino em relação ao vagão tem módulo 10? Sim, foi o que ele andou em cima do vagão, né? Então, em relação ao vagão tem módulo 10, ok, correto. 2 e 4, portanto, são as alternativas corretas aí. Né? Então, nesse caso aqui, vamos ver aqui. Somente 2 e 4 são as alternativas corretas, letra C para a primeira questão, beleza? A próxima questão é a questão número 6 aí do vestibulinho, diz o seguinte: uma arma dispara 30 balas por minuto. Se são 30 balas em 1 minuto, quer dizer que é uma bala a cada 2 segundos, não é isso? De 2 em 2 segundos, uma bala. Essas balas atingem um disco girante no mesmo ponto, atravessando um orifício. Qual é a velocidade angular mínima do disco? Então, nesse caso, o que vai acontecer? São 30 balas a cada minuto. Ok. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é balas por minuto é frequência. Né? Então, essa frequência vai ser quanto? São 30 balas a cada minuto. Ok, 30 balas a cada 60 segundos. Então, dá quanto? Dá 0,5 balas por minuto, 0,5 Hz. O intervalo de tempo entre uma bala e outra é o período. O período é igual a quem? É 1 sobre a frequência, que é 1 sobre 0,5. Então, esse período vai ser o quê? 2 segundos. Você poderia chegar a essa informação aqui sem muita história, né? Se são 30 balas a cada minuto, quer dizer que a cada 60 minutos são 30 balas. Quer dizer que demora 2 segundos de uma bala para outra, né? Então, esse é o intervalo de tempo gasto exatamente para que um ventilador para que essa hélice dê uma volta completa. Qual é o tempo? É 2 segundos. E qual é a frequência dessa volta completa? Exatamente quanto? É 0,5 Hz.
Qual é a velocidade angular mínima? A velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência, se você preferir, né? Velocidade angular é 2π vezes o 0,5, que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a π radianos por segundo. Π radianos por segundo, a alternativa correta, letra D, para essa questão. Que é uma questão que mistura aí movimento uniforme com uniformemente variado, mas mais para você pegar a ideia de frequência e de período, beleza? Questão número 7. Questão número 7 diz assim: uma das modalidades de skate é o bowl, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia. Sendo o bowl com profundidade de 4,05 metros, qual é a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso do ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo? Aí, nesse caso, o que vai acontecer? A energia potencial gravitacional dele vai ser toda convertida em energia cinética. Potencial gravitacional, massa, gravidade, altura. Energia cinética, massa vezes V ao quadrado sobre 2. Simplifica massa com massa. Você vai ter gravidade, que é 10. A altura é 4,05. É igual a V ao quadrado sobre 2. 4 vezes, ou melhor, 10 vezes 4,05 dá 40,5. 40,5 é igual a V ao quadrado sobre 2. Meios pelos extremos, V ao quadrado vai dar igual a 2 vezes 40,5. Portanto, V ao quadrado é igual a 81 metros por segundo. V vai ser, portanto, raiz quadrada de 81, que vai dar 9 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele vai ter no ponto mais baixo. Princípio da conservação de energia. Alternativa correta, letra D, para a questão de número 7. Beleza? Questão de número 8. Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, encostada na superfície parada de uma água de uma piscina, e cuidadosamente afunda 2,5 metros abaixo da superfície da água, onde o mantém em repouso, e ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água que entrou no copo. Considerando a piscina no nível do mar, a figura mostra o copo nessas duas posições. Aqui nós temos a primeira posição e aqui nós temos a segunda posição. Ok. Considere o ar um gás ideal e os valores para a densidade da água da piscina: 1 grama por centímetro cúbico, 10 elevado a 5 pascais para a pressão atmosférica, a gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, P1 a pressão sobre o ar no copo na posição inicial e P2 a posição sobre o ar no copo na posição final, considerando a temperatura do ar dentro do copo constante. Nesse processo, analisa as proposições. A pressão P1 vale 1 atm. Bom, P1 é nessa posição aqui. Aqui em cima o que nós temos é apenas uma atmosfera. Sim, então a pressão P1 vale 1 atm. Uma atmosfera, que é exatamente a pressão que existe aqui dentro desse ar, né? Afinal, esse ar, a pressão desse ar é a pressão do ambiente, a pressão da atmosfera, que ainda não houve nada de pressurização devido à pressão hidrostática. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2, a pressão P2 é menor do que P1? Ora, a pressão P2 é a pressão aqui embaixo. Aqui embaixo você vai ter o quê? Nessa mesma linha que você está vendo aqui, você vai ter a pressão atmosférica de 1 atm mais a pressão hidrostática. Então, não é verdade que a pressão P2 é menor do que a pressão P1. Né? Essa daqui é falsa. 3. A pressão P2 corresponde a 2,5 vezes a pressão P1 ou vale 1,25 atm. Quer dizer, das duas, uma, né? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a pressão aqui embaixo. Aí, o que eu preciso me lembrar? Eu posso fazer muita conta se eu quiser, mas essa questão não é para você fazer conta. É para você pensar o quê? 10 metros de profundidade de coluna d'água corresponde ao quê? Corresponde a 1 atm. Né? 1 atm. Mas você não mergulhou 10 metros, você mergulhou 1/4 de 10 metros. Então, 2,5 metros vai corresponder a quantos atm adicionais aí? Vai corresponder a x atm. Você faz aqui mesmo pelos extremos. 10x é igual a 2,5 vezes 1. Portanto, x é igual a 0,25 atm. O que é isso? O que é esse x? É a pressão hidrostática adicional provocada pela coluna de água. Então, nesse ponto aqui embaixo, você vai ter o quê? A pressão que já existia, que é a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática. A pressão total no ponto 2 vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Quem é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica vai ser 1 atm, mais a pressão hidrostática, 0,25 atm. Então, a pressão P2 vai valer quanto? 1,25 atm.
Então, nesse caso aí, a alternativa correta, 1,25 atm a 4. Portanto, corretas 1 e 4, apenas 1 e 4, letra C. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse aí foi o nosso vestibulinho expoente, né? Um misto de questões teóricas com cálculo, com análise, né? Uma prova que eu avalio de nível intermediário, beleza? Nem muito fácil, nem muito difícil, beleza? Valeu!